Olá pessoal, sejam todos mais do que muito bem-vindos nesta super série Senhoras, Senhores, Meninos, Meninas, Seres humanos deste Brasil varonil e do mundo afora. Ladies and gentlemen. E também de outros planetas. Eis que é chegado o momento de continuarmos com a saga de Arthur em Akart. E neste momento ele ainda se encontra aí na fábrica de aço solar. Ele saiu dela e agora ele vai fazer algumas perguntas, questionamentos muito interessantes. Sobre a energia elétrica. Exato. Porque ele não estava vendo fios nenhum, né? Tinha maquinário, tinha... E como ele é uma pessoa que nota bastante as coisas pra ver se estão tudo ok, ele notou que não tinha pilares sustentando um teto gigantesco da fábrica de aço solar. E ele notou também que não existia fios de luz, né? Em lugar nenhum, ou seja, ele ficou pensando, bom, provavelmente seja subterrânea a energia, né? Mas será mesmo, Eio? Eis que É o que vamos descobrir. perguntei, de onde vem a eletricidade que move estas máquinas e a luz das lâmpadas, se não vi nenhuma rede ou usina? Ele sorriu e disse, não temos nenhuma usina em Akart. Mas como? De onde vem então toda essa energia que consome? De lá. Apontou para o sol. Tudo era o sol resolvia por lá, filho. Sim, mas não são só as naves que funcionam com a energia solar? Aqui há muitos anos que descobrimos os meios de aproveitar a energia solar. Desde então, deixamos de lado as outras forças. Aqui tudo que você vê, motores, naves, lâmpadas, cada coisa tem seu próprio gerador de força elétrica. Mas esta força, eletricidade solar, existe somente aqui em Akart ou em outros planetas também? Existe em todo o sistema solar. Estes motores que aqui temos funcionam em qualquer planeta solar, com a diferença apenas de que nos planetas mais próximos do Sol tem mais força e nos mais distantes tem menos força. Nisto chegamos ao outro lado da fábrica e embarcamos em um trenzinho aéreo que corria no costado da parede e fomos até o meio da fábrica ali descendo. Então, eles não tinham saído totalmente da fábrica, eles tinham saído do térreo onde eram feitas as construções e foram pro andar outro, onde a Cork falou. Agora vou lhe mostrar mais uma coisa que se pode fazer com a energia solar. Veja. Olha. Eu olhei para onde ele indicou e vi uma pequena extensão de penhasco sem construção. Sem construção alguma. Sem construção. Que desperdício de espaço. Era uma mina ou túnel que estavam escavando ali. Olha. Pois de dentro saía um trenzinho puxando diversos vagonetes. Devia estar cheio de mineradores, duendes, gnomos. Pra onde foi o comandante. Deve ser a mina de aço solar. Exato. Pra onde o comandante foi designado após raptar nosso herói. O que me deixou perplexo foi que ele vinha subindo em direção à fábrica. E o desnível do terreno acho que tinha mais de 30%. Mas ele vai subir até aqui? Sim, vai. Mas não é possível. É possível sim. Venha, vou lhe mostrar de perto. Fomos para perto dos trilhos e daí pude compreender por que ele podia subir aquela rampa, pois tinha engrenagens nos trilhos e nas rodas. O motor que puxava tudo aquilo era do tamanho dos tonéis de gasolina emendados, que traziam uma carga que eu calculei sendo aproximadamente 50 toneladas. Este é movido a energia solar também? Lembrando que ele lá estava se sentindo mais leve, né? Então, é verdade. Isso. Então deve ter alguma diferença nesses pesos que ele também calcula, né? Lá e aqui, pode ser que tudo seja mais leve por causa da atmosfera, por causa da gravidade. É mais jovem mesmo. Do efeito gravitacional. Né? Porque gravidade é uma outra grande ilusão, que em breve nós comentaremos sobre no canal. Claro que é. Aqui, como já disse, tudo é movido a energia solar. Para que essas pedras que aí vão? É minério para ser fundido. Minério de quê? Ferro ou aço? Aço solar. Tudo é aço solar. Na dúvida é aço solar. Mas por que o chamam de aço solar? Porque é só esse tipo de aço que se podem fazer os motores solares. O senhor não sabe se na Terra também há este aço? Olha. E agora que não é só uma moda que ele vai lançar.
Ele vai lançar mais do que isso, vai lançar Pelas tecnologia. pesquisas que temos feito, parece que há. Voltamos dali e entramos novamente na fábrica. Fomos ver como era aquele minério, como ele era fundido. Eu não pude ver como era fundido porque não era possível aproximar-se muito, mas a Cork explicou-me qual o processo era usado para derretê-lo tal minério. Havia uns tubos de 3 metros de grossura por 10 de comprimento. Ali dentro punham o minério bruto e depois, por intermédio de círculos elétricos de milhares de volts, era derretido e depois despejado nos moldes. Eles derretiam a eletricidade, a carga elétrica. Eu já não me admirava de mais nada. Isto é, que nem choro quando se chora demais e não sai mais lágrimas. Ia a reboque por onde anda a Cork. Mas já me sentia enfastiado de ver tanta novidade. Certamente meu cérebro não estava preparado para receber tanta coisa nova em tão poucas horas. Eu via coisas que me deviam deixar pasmo. Dá um piripaque. Porém isto não acontecia mais, já acostumou com os espasmos. E assim fizemos mais uma volta lá por dentro. Quando me dei conta, já nos encontrávamos no elevador, antes de subir para onde se encontrava a nossa nave. Tiramos os papéis do peito. A placa do Ford. Quando descemos do elevador, eu sentei dentro da nave e dei um longo suspiro. Pois estava cansado e com sono. Para onde vamos agora? Ele olhou o relógio e disse: Será que vão comer? Falta 1/10 para a próxima refeição. Acho que no relógio deles tem assim, ó, refeição aqui, refeição aqui, refeição aqui. É uns pratinhos de comida no relógio e só vai faltando décimos pra lá. Prefere ir já para onde vamos fazer a refeição ou quer que mostre mais alguma coisa? O senhor é que resolve. Mas a vontade que eu tinha era de dar gritos e dizer: Não quero ver mais nada. Puxa. Estou morto de sono, cansado. Vamos embora. Chega! Nossa, eu queria passar lá pelo menos um mês. Não, uma semana, 2. Não podia fazer isso de maneira alguma, pois a Cork parece que tinha prazer e orgulho de mostrar-me e explicar tudo. Nesta viagem ao próximo refeitório, eles passaram por um observatório astronômico, que é o nosso próximo capítulo. Eu não acredito. O observatório astronômico. Acho que neste capítulo é que está contido o maior de todos os achados que acartianos que o Arthur fez por lá. Não só vai trazer algo incrível para 60 anos atrás ser falado, como vai nos dar uma ideia mais ou menos do quão perto está a Carte, ou longe, né? Isso depende das proporções. Defesa ligada a um observatório astronômico. Eu sinto que este capítulo vai ser muito importante, se não o mais importante dos capítulos. Assim como todos, né? É Foram verdade, muito legais, verdade, mas eles todos trazem muito legais. informações preciosas. Vamos ver, vamos descobrir se bem me lembro, sim. Por fim, ele decidiu e pegamos o rumo dos arrebaldes da cidade da montanha. Em pouco tempo deixamos lá para trás. Então deve ser os arrebaldes da cidade da montanha que eles estavam, né? Isso. De repente, vi à nossa frente uma coisa parecida com uma chaminé de fábrica. O que é aquilo? Perguntei meio contrariado. Bem, como lhe direi? Conhece algum telescópio na Terra? Sim, conheço por fotografia. Pois este é um. E lá é que vamos. Oba. Bom, se o Arthur não tinha desmaiado até então, é agora. Agora, Que ele cai pra trás, como ele disse. ripa na família. Quando chegamos perto, vi que aquilo estava localizado num monte, mas dos montes mais altos que eu já tinha visto por lá. O Monte Sião? Ao chegar perto, nós voávamos bem alto e assim mesmo ele teve que dar uma guinada para frente a fim de poder pousar. Já pousados, vi que aquilo era tipo um funil virado para cima. Tinha mais de 200 metros de altura e a boca era tão grande que quase daria para fazer um campo de futebol. Imagina o tamanho Da do boca. funil. E vai uma lente ali dentro. É verdade.
Desembarcamos da nave. A Cork se dirigiu a uns homens que se encontravam ali e apresentou o papel que sempre mostrava nos outros lugares. Aquele papel. Eles sorriam alegres para a Cork e conversaram um pouco. De repente, mudaram de fisionomia e me olharam meio assustados. Mas eu já estava acostumado com a cara de espanto que nem liguei. Comecei a examinar o que havia por lá. Além daquela meia dúzia de homens encapotados, pois era muito frio ali, certamente guardas, pensei, havia uma casa chata de 10 por 20 metros e aquele funil enorme e mais 2 canudos, um de cada lado do funil, esses de 80 centímetros de grossura por 10 a 12 metros de comprimento. Julguei serem guardas, pois não era possível alguém morar em uma altitude destas. Eu tinha razão em assim pensar, pois a Cork me explicou depois. Pelo que pude observar a seguir, tanto o funil como os canudos eram movimentados por uns enormes guindastes com espias grossas. Olha que coisa. Tá recém chegando. É verdade. Deve ser Imagina força pra mover aquilo lá. Mover um campo de futebol, um canudo tamanho do campo. Ainda mais com uma lente que deve ter dentro. Bom, vamos ver, né? Pelo que pude observar ali, tanto o funil quanto os canudos eram movimentados por esses enormes guindastes. A Cork terminou de falar com um deles e virou-se para mim dizendo: gostaria de ver a Terra? Claro que sim, mas como, homem? Acompanhe-me. Siga-me os bons. Entramos na casa e ele indicou-me uma cadeira dizendo: sente-se. Tá bem ativo. Sente-se, né, pra ele não cair de costas, ó. Tá bem ativo aqueles personagens, né? O Jaiminho, o Chapolin, todo mundo aqui no canal. É verdade. Ô louco, bicho. Estamos na casa com a cadeira dizendo: sente-se. Sentei. Em seguida, ele foi até onde estava o pé daquele funil e começou a olhar numas lentes. Aquela torre enorme começou a se inclinar até ficar mais ou menos a 25% de desnível. Quem manobrava aquilo eram os homens de fora. De repente, a Cork fez um sinal com as mãos e eles pararam. Então, ele me chamou perguntando: conhece bem um mapa do continente onde mora na Terra? Sim, mais ou menos. O senhor se refere à América do Sul? Sim, isto mesmo. Por quê? Olhe aqui. Indicou-me um troço que dava bem nas duas vistas. E me diga que continente é esse e em que planeta? Eu me coloquei e olhei. Quase larguei um grito. Não é possível. A Terra! A América do Sul! Eu via nitidamente os mares e o continente sul e parte do centro americano. Eu olhei por vários minutos, pasmo. Parei de olhar para perguntar: como é tão claro e visível ali sobre a América e o resto do globo é escuro? Nem te conto, Arthur. Ele deu uma gargalhada que me desconcertou um pouco e respondeu: como é que quer? Que seja tudo claro? Não sabe que quando em uma parte é dia, na outra é noite? Sim, sei, mas eu pensei que daqui não se notasse essa diferença. Como não? É justamente daqui que se nota essa diferença. Então, olhei de novo e prestei atenção a este fato. Olhei somente para o continente sul-americano, pois me parecia que eu tinha que enxergar até as cidades. Mas isso não era possível. O que eu poderia diferenciar nitidamente um dos outros eram os mares dos continentes, até com certa clareza. Entre parênteses, deixo para mais adiante transmitir para o papel como eu vi a Terra de lá, e também mais de perto, com mais detalhes. É a seguir, Hélio? Vai vir. Bom, reparei bem e então pude ver com mais calma e atenção a parte clara. Além do continente mencionado, pude ver mais uma nesga de outro. Deve ser um naco de outro, mas não sabia de qual, pois de geografia entendo pouco. Quando parei de olhar, ele perguntou: então, gostou? Meio triste, respondi: sim, mas gostaria de ter olhado lá de perto do que desta distância. Sim, acredito, respondeu ele sorrindo. Quer ver o seu satélite?
Satélite? Que O satélite? A Lua? O ramo. Sim, a Lua. Mas dá para ver daqui também? Lógico. Até se tivéssemos mais tempo, eu iria lhe mostrar mais algum planeta. Enquanto ele punha aquela torre em direção à Lua, eu pensei: chega de ver planetas como este de Akarte, estou satisfeito. Agora a Lua, vá lá, porque tenho certeza de que fica mais perto da Terra do que aqui. Apesar do provérbio que diz: quem gosta de casa não olha para a Lua. Ele disse: pode vir que está à vista, Lua à vista, disse a Cork Cat. Eu, mais depressa, me coloquei no seu lugar. A surpresa que tive ao ver a Terra agora era diferente. Não se via quase nada e tive que aprumar bem a vista para poder notar uma bola escura, como uma lista de claridade, como é ela aqui. Isto é, olhando daqui a 3 a 4 dias antes da lua nova. O que me assustou um pouco foi que na parte clara elevava-se uma espécie de vapor ou fumaça na parte clara. Olha que coisa, não? Mas o que é aquilo que se desprende dela? Veja! Eu saí e ele olhou e sorrindo disse: não é nada. Ela faz assim quando está mais próxima do Sol. E quando é que ela está mais próxima do Sol? Como direi? Bem, quando vocês a chamam de lua nova lá na Terra. Então eu olhei de novo e meio intrigado perguntei: mas ela não está na lua nova agora? Pois vê-se bastante dela ainda. Sim, bem, ele pôs a palma da mão na testa e pensou um pouco e disse: como vou explicar? Está na nova justamente hoje na Terra. Mas como? É aquela parte clara que se vê. Isto é porque daqui nós a vemos num sentido um pouco contrário do que ela se vê da Terra. Digo-lhe mais, se fôssemos denominá-la pela claridade que se vê nela, daqui nunca teríamos lua cheia. Olha que coisa, não? Ângulos. Isso é muito curioso. Né? Então eles veem sempre The Dark Side of the Moon. Eu pensei, esta gente parece que sabe mais a respeito da Terra do que nós mesmos, com certeza. Para tirar as dúvidas, perguntei: que dia e hora são agora na Terra? Que dúvida que ele vai tirar? Vai ficar triste. Ele riu de novo e com razão, pois minha pergunta tinha sido muito mal feita. Em que ponto? E daí dei conta do erro e respondi: na minha pátria, é claro, de onde eu saí para cá. Bem, ele pensou um pouco e disse: é dia 18 de maio e 3 horas da tarde, mais ou menos. Olha só, a gente começou a série dia 14 de maio, dia das mães. Hoje é 24. São 24. É verdade. E lá era 8. 18. Então, realmente tudo isso passou muito rápido pra ele e agora a gente tá aos poucos narrando, né? Bom, que coisa, sabem tudo mesmo, murmurei baixinho. A propósito de horas, temos que ir, porque está quase na hora de fazer o quê? A próxima refeição. Ranguear. Quando preparávamos para sair, notei que ainda tinha aqueles 2 canos que ele não havia explicado para que eram. E estes ali, para que são? Exatamente, ia me esquecendo de lhe explicar. Nós temos em Akarte vários observatórios, telescópios destes montados. Para que fim? Com o fim de repelir algum eventual ataque. Mas de quê? Dos terrícolas? Não, de momento não os tememos. Mas existem outros planetas com seres e a ciência é avançada como a nossa. Sim, é. E por isso, entre a distância de 1500 km de um outro, temos espalhados em toda a Akarte estes observatórios, e junto com cada um deles, 2 neutralizadores destes. São estes os neutralizadores que o senhor me falou? Sim, são. Como dizia, estamos continuamente observando o espaço. Se porventura aproximar-se alguém que seja suspeito, colocamos os neutralizadores em ação em todo o planeta Akarte. Mas não morrerão os acartianos se neutralizarem o oxigênio do ar? Não, porque conforme eu já lhe expliquei, eles só neutralizam na direção que forem apontados, e nós não vamos apontá-los em direção ao solo e sim para o espaço. Sim. Deixaremos para comentar isso num vídeo posterior, senão vai todo o tempo restante. É verdade. E até mesmo
de lá que eles neutralizam coisas que acontecem aqui na Terra mesmo, que não poderiam deixar acontecer, como por exemplo, alguém lançar uma bomba em algum local, né? Porque já foram desativadas 3 bombas nucleares que foram para explodir aqui no planeta Terra. Acho que eles vão contar isso aqui mais adiante. Exato, porque a gente sabe, se a gente estoura, por exemplo, uma bomba nuclear aqui, não afeta somente a nós. O cosmos mantém uma organização perfeita. E isso vai afetar até mesmo eles lá. Então é nesse sentido que eles estão falando para se proteger também. Exatamente. E menos do que 1% é o que corresponde a mundos não evolucionados na galáxia. Ou seja, mundos como a Terra ou piores. E como a gente viu na série AMI, né, Hélio? Tudo aqueles lugares onde a ciência está acima do amor, há um alto risco de planeta se autodestruir, daquela sociedade se autodestruir, né? Quando a ciência está mais avançada do que o nível de amor da civilização, há uma grande chance daquela civilização se autodestruir. E provocar bombas ou alguns descalabros, né? Que podem prejudicar muitos seres. Então eles, claro, toda a fraternidade está muito de olho para que nada saia dentro dos conformes dos projetos e dos processos adequados de uma evolução saudável, né? Então eles têm mecanismos para defender, se proteger todos de coisas que possam acontecer por uma civilização que não tem um nível científico mais avançado, mas não tem nível de amor para isso, né? Que é inconsciente, inconsequente. Eles não apresentam riscos de forma alguma, né? Uma porque é necessário muito amor para conhecer os maiores segredos do cosmos, né? Então, e também compreender como funciona, enfim, a energia do universo. Então é mais para esse o fim desses aparatos, mas eles vão falar mais a seguir, né? Isto. Sim, compreendo mais ou menos. Então despedimos-nos dos guardas e partimos. Foi direto ao local em que fizemos a refeição anterior. Na nossa chegada, ele apresentou aquele papel novamente. Eu já estava estourando de vontade de perguntar por que ele sempre apresentava aquele papel, porém me sentia tão embaralhado e cansado que preferi não perguntar. Sabia que viria uma série de explicações e eu não estava mais para isso. Chega de explicações. Ainda bem que aqui a gente está vendo em vários dias. Fizemos a refeição em silêncio. Ele, sendo uma pessoa muito inteligente, notou meu estado de esgotamento e, creio, por isto, não puxava a conversa. Eu, como sempre, comi pouco, só mesmo para não morrer de fome, pois só 2 ou 3 qualidades de comida eu poderia comer. Feita a refeição, partimos. Eu perguntei para onde vamos, torcendo para que ele dissesse que íamos para a sua residência, pois só assim eu poderia dormir, caso não aparecesse mais alguma novidade. Quando eu pensava naquela noite comprida, mentalmente dizia: esta eu hei de devorá-la de ponta a ponta. Ia dormir duro como pedra. Ou um pouco mais leve, né? Vamos voltar para Tarnok. Tarnok? Onde fica isso? Perguntei bocejando. Onde fica isso? Não se lembra mais de onde partimos esta manhã? Sim, mas não é assim que se chama aquela cidade onde o senhor mora? É sim. Eu não sabia, pois o senhor sempre dizia minha cidade natal, ou a capital, ou esta cidade, que eu me lembro o senhor nunca a chamou por este nome. Eu acho mesmo, concordou ele. Tarnok. É a cidade de Akorkat em Akart. E neste trajeto tudo de volta... com K. Que nem o Karan. E nesse trajeto eles vão passar por onde? Eles vão passar pelos rios e piscicultura. Que é o nome do nosso próximo capítulo. Realmente ainda não tinha terminado, ainda não tinham se esgotado as coisas que Arthur tinha para fazer. Ele ainda não foi nadar. Quando viajávamos uns 15 minutos, vi um rio, bem no rumo em que nós viajávamos. Eu não podia compreender como aquele rio estreitava e alargava de distância em distância, pois eu via ser bem o mesmo. Então perguntei, como é que este rio, ora é estreito, ora é largo? Ele reduziu a velocidade e também diminuiu a altura, dizendo: são represas, onde termina uma, começa a outra. Mas para que tantas represas? De certo, para irrigações, já que usinas aqui não há, conforme o senhor disse? Em parte sim, são para irrigações, mas a finalidade delas é quase que exclusivamente para a criação de peixes. E digo mais, a não ser os que oferecem perigo de inundações, todos os rios de Akart são como este.
Mas de quem são estas represas? Do governo ou de firmas particulares? São do governo e do povo ao mesmo tempo. Por que é tão incentivada a criação de peixes aqui? Pelo motivo de ser mais de 10% de nossa alimentação de carne de peixe. É tão apreciada assim a carne de peixe aqui? Sim, e além disso, é quase um alimento gratuito. Eu pensei gratuito? Como toda a fortuna gasta em represas? É gratuito porque tem a vantagem de ser produzido quase totalmente em terrenos ocupados pela natureza, onde não podemos cultivar quaisquer outras coisas. Nem construir nada. Nem construir nada. Assim encerrou-se essa discussão sobre a piscicultura e passamos ao outro capítulo. Esse foi bem breve, que é Outra Noite, Outra Madrugada. Então, aparentemente, ele dormiu de ponta a ponta. Eu estava tão exausto que, apesar daquele assunto ser interessante, procurei terminar nosso diálogo, porque preferia descansar aquela hora. Chega! Recostei-me no assento num instante e adormeci. Ele, compreendendo minha situação, procurou não me acordar também. Acordei quando a nave já tinha pousado em frente ao seu apartamento. Tocou-me no ombro, despertando. Apesar de eu ter quase só variado, durante aqueles instantes do sono, senti-me mais aliviado. Antes de eu entrar, olhei o sol. Este ia quase entrando. Assim que entramos, só esperei que ele mandasse sentar. Ele falou com a esposa e o menino que nos aguardavam, e eles entraram para os fundos. Fiquei ali sozinho. Pensei, graças a Deus, daqui a alguns instantes poderei dormir. Dali a instantes ele voltou. Eu pedi. Se não faz diferença, eu gostaria de ir dormir. Mas espere, vamos fazer primeiro a refeição. Obrigado, não tenho apetite. A gente vê aqui que ele passou alguns décimos do tempo que ele passou lá, porque realmente ele devia estar muito cansado, não conseguia mais absorver muitas coisas. Mas Realmente. agora, na sequência do livro, ele vai acordar com toda a disposição para relatar muitas outras coisas. Então, Ainda mais que ele vai passear nos mares de Akart. Akart tem praias? E como serão as praias em Akart, esse mundo tão apertado, aparentemente? Além de ver a economia. Além de conhecer sobre a economia de Akart, que vai ser outra coisa fantástica. É o que nos espera nos próximos capítulos desta fantástica série. A gente agradece muito a presença de todos vocês aqui conosco. A gente se vê nos próximos. Um grande abraço E até mais!